Olá, pessoal. Meu nome é Marielle Vertuan, sou aluna de doutorado da Bioquímica, aqui na FOB USP, né? Me formei em 2016 em odontologia, depois fiz o meu mestrado em dentística, ambos na FOB, e agora estou no doutorado. Então, eu vou tentar ajudar um pouquinho vocês, apresentando um dos tópicos das aulas da Bioquímica 1, que é a parte de DNA e RNA com a transferência da informação gênica. Num primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho dessa parte mais de introdução e a parte de duplicação do DNA, e num segundo momento, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre transcrição e tradução, tá? Então, a gente sabe que dentre as características mais notáveis dos seres vivos está a capacidade de reprodução, por meio da qual as informações genéticas são passadas aos descendentes, né? Por onde a gente transmite as nossas características hereditárias. E essas informações são contidas no nosso DNA, no ácido desoxirribonucleico, certo? Só que a síntese de uma proteína, né, e sua relação com o código genético, com essas informações contidas no nosso DNA, é chamado de dogma central da biologia molecular, por meio do qual o DNA não só serve de molde para sua duplicação, para sua replicação, como também serve para, através de um processo de transcrição, formar uma molécula de RNA, que vai ser importante para passar pelo processo de tradução, formando a proteína. Afinal, as características, né, apesar de estarem contidas as informações no DNA, elas são expressas no nosso organismo através de proteínas, certo? Mas por que eu vou estudar DNA e RNA, sendo que eu faço odontologia, sendo que eu faço medicina, ou sendo que eu faço fonoaudiologia? Ainda na parte de medicina, a gente consegue talvez ter uma visão mais ampla, mas a gente fica se questionando quando a gente faz odontologia, fonoaudiologia, para que eu vou usar isso? Só que a gente tem que entender que a gente vai tratar de pessoas, a gente vai cuidar de pacientes, e essas pessoas não são só boca, não são só ouvido, né? São pessoas completas, então a gente tem que entender o nosso paciente como um ser humano, com suas características hereditárias, com suas características sistêmicas, e dar uma melhor abordagem para esse paciente, né? Conseguir tratá-lo como um todo, como um paciente completo, certo? Então, algumas doenças, algumas anomalias estão relacionadas com a genética e são pacientes que a gente pode encontrar no nosso dia a dia clínico. Por exemplo, pacientes que apresentam fissuras orofaciais ou fendas orofaciais, como, por exemplo, fissura palatina ou fissura labial, que estão diretamente relacionadas com características genéticas, apesar de ter um forte fator ambiental associado, mas ocorrem mutações em diferentes genes, possibilitando diversas características, né, no nosso paciente. E a gente tem o centrinho aqui do lado da nossa FOB, da FOB USP, que a gente pode acompanhar o dia a dia, a gente pode fazer estágios, a gente pode ter contato com pacientes de lá, onde que a maioria apresenta fissura lábio-palatina, né? Então, é uma abordagem multidisciplinar, porque a medicina vai atuar fortemente aí em cirurgia plástica, em questão de otorrino, questão de aconselhamento genético, talvez, né? Também vai ter um papel importante da fono, porque esses pacientes apresentam dificuldade na fala, dificuldade de mamar, por exemplo, né, quando crianças, bebês, e também a atuação de dentistas, porque esses pacientes apresentam anomalias dentárias,
faltas de dentes, principalmente na região da fissura, às vezes precisa de enxerto ósseo, às vezes precisa de cirurgia ortognática, porque principalmente o fechamento do lábio, quando o bebê restringe muito o crescimento da maxila. Então, é uma abordagem multidisciplinar e a gente vai, é uma das características, né, uma das questões que está relacionado com a genética que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Outro exemplo seria a macroglossia, né, que é um aumento volumétrico da língua e também está relacionado à genética, com uma variedade de alterações dentro de 2 domínios de genes reguladores do crescimento, né? Isso está muito presente em pacientes com síndrome de Down, que também é uma anomalia genética, que também é uma condição sistêmica, né, do nosso paciente. E a gente vai tratar pacientes com necessidades especiais em todas as profissões da saúde, né? Como citei, medicina, fonoaudiologia, odontologia, a gente vai se deparar com pacientes especiais, né? Então a gente tem que conhecer da onde vem, conhecer como funciona, pelo menos um pouquinho dessas alterações genéticas. Outro exemplo seria a melogênese imperfeita, aqui mais diretamente relacionado com a odontologia, porque os dentes podem apresentar diferentes características, mas também é uma anomalia relacionada com genes, né, com mutações genéticas. Os dentes podem apresentar colorações mais amareladas, podem ser hipocalcificados, podem ser hipoplásicos, têm depressões generalizadas, uma superfície mais rugosa, que consequentemente faz com que acumule mais sujeira, mais biofilme, e pode levar ao desenvolvimento de cárie e outros tipos de doenças bucais também mais facilmente. Além disso, a melogênese imperfeita não está só relacionada com odontologia, porque pode estar presente em diversas síndromes, como, por exemplo, né, aqui um dos exemplos, a osteogênese imperfeita, que é aquela doença dos ossos de vidro, onde os pacientes apresentam fraturas recorrentes e constantes, né, porque esses pacientes têm mutação de genes que codificam a produção do colágeno tipo 1. E essa doença acaba não estando relacionada somente com ossos, mas também com outras estruturas que necessitam do colágeno, como, por exemplo, pele, vasos sanguíneos. Então, são questões que vai aparecer para gente, para dentista, para fonoaudiólogo, para médico, e a gente precisa saber, entender e compreender por que esse paciente passa, né? Qual é as condições do meu paciente. Outro exemplo aqui mais relacionado com a fonoaudiologia e a medicina, por exemplo, o síndrome de Usher, né, que é uma doença genética também, que pode provocar surdez e perda gradual da visão. Então, diretamente relacionado, né, com a fono, como comentei, e também mais com a medicina. Mas aí, diante de tanta informação que cabe no nosso DNA, que é transmitida pelo DNA, a gente tende a pensar que é uma molécula altamente complexa, o que na verdade não é, né? A estrutura do DNA foi descoberto, né, por James Watson e Francis Crick, nesse artigo publicado na Nature, mas teve colaboração de diversos outros estudos do time do Wilkins, né, incluindo a Rosalie. E eles, então, falaram, né, propuseram que a molécula do DNA seriam 2 fitas enroladas em torno de um eixo central, né, formando uma característica de dupla hélice, que pode se assemelhar como uma escada em espiral, certo? E quimicamente, como que é essa estrutura? Então, quimicamente, a gente tem uma molécula de açúcar, que é uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, que se liga a um fosfato. A essa estrutura a gente dá o nome de nucleosídeo. E essa estrutura não muda, ela permanece sempre a mesma.
O nucleosídeo, né, o açúcar mais o fosfato, se liga a uma base nitrogenada, que pode ter diferentes tipos, né, pode modificar. E essa união a gente dá o nome de nucleotídeo. Vários nucleotídeos unidos, um ao lado do outro, formam uma fita de DNA. Entretanto, esses nucleotídeos são enrolados, né, em forma de dupla hélice, e a cada 3,4 nanômetros, essa dupla hélice faz uma volta completa em torno de um eixo central, sendo que cada nucleotídeo pode ocupar um espaço de 0,34 nanômetros, o que faz com que, então, a cada volta completa em torno de um eixo, né, a gente tem 10 nucleotídeos de cada lado, certo? Então, vamos começar, né, falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas. A açúcar, né, o meu açúcar, como eu falei, é uma pentose. Pentose porque ela tem 5 carbonos. Só que existe uma diferença entre o meu RNA e o meu DNA. No RNA, eu vou ter a ribose, que a fórmula química é C5H10O5. Então, aqui no carbono 2, eu vou ter um OH ligado, uma hidroxila ligada a esse carbono. Já no meu DNA, eu tenho a desoxirribose, que recebe esse nome porque eu tenho a perda de um oxigênio, então eu vou ter só o hidrogênio ligado aqui nesse carbono. Então, minha fórmula química fica C5H10O4-, certo? Então, além dessa diferença, né, entre DNA e RNA, quanto ao açúcar, a minha pentose, eu posso ter também uma pequena diferença entre as minhas bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser purinas, onde a gente tem a adenina e a guanina, que apresentam 2 anéis aromáticos e são iguais, tanto para o DNA quanto para o RNA. Mas eu também posso ter as minhas bases chamadas pirimidinas, onde eu tenho a citosina, que também é igual para o RNA e para o DNA, mas eu posso ter a timina presente no DNA, e no lugar da timina eu tenho a uracila presente no RNA. Então, essa é mais uma diferença estrutural entre o meu DNA e o RNA. Com base nessas bases nitrogenadas e nos meus açúcares, eu posso ter 8 tipos de nucleotídeos diferentes, sendo que 4 deles são constituintes do RNA, que são os ribonucleotídeos, e 4 deles constituintes do DNA, que são os desoxirribonucleotídeos, certo? Esses nucleotídeos unidos um ao lado do outro, né, formando a fita de DNA que a gente comentou, são ligados por ligações fosfodiéster, ou seja, ocorre a ligação entre um OH ligado a um carbono de um nucleotídeo, né, da pentose lá de um nucleotídeo, com o nucleotídeo seguinte, né, do fosfato. Então, fica uma ligação entre açúcar, fosfato. E essa ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos permite a união de vários nucleotídeos, formando a fita de DNA, tá? Só que essas fitas de DNA, elas são antiparalelas. O que significa isso? Que uma fita corre num sentido 5 linhas para o sentido 3 linhas, e outra fita corre no sentido 3 linhas para o sentido 5 linhas. E como é isso? Um primeiro nucleotídeo, né, cujos carbonos 3 e 5 estão ocupados com fosfato, é chamado de extremidade 5 linhas, né? Então, ela não tem nenhuma extremidade livre. O nucleotídeo cujo carbono 3 está livre é chamado de extremidade 3 linhas, sendo que, então, a adição de novos nucleotídeos para o crescimento dessa fita só vai conseguir acontecer no sentido 3 linhas, onde eu tenho um carbono livre para fazer uma nova ligação fosfodiéster, tá? E adicionar, então, assim, um novo nucleotídeo.
E como que a gente viu como que esses nucleotídeos são unidos, né, formando a fita. Mas como que essas duas fitas são unidas? Elas são unidas através do pareamento de bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio. Ou seja, a minha molécula de DNA, ela não é uma dupla hélice, porque eu tenho duas fitas, né, de nucleotídeos, e elas são unidas pelas pontes de hidrogênio, formando, depois enroladas, formando a dupla hélice. Onde eu tenho o pareamento de guanina com citosina por 3 pontos de hidrogênio, sempre C vai parear com G, através de 3 pontos de hidrogênio. E o pareamento de adenina e timina através de 2 pontes de hidrogênio, sendo que sempre A vai parear com T, a não ser no RNA, onde eu não tenho a timina, eu tenho a uracila, então o A vai parear com U, mas também através de 2 pontes de hidrogênio. Então, de tal forma que como se eu tivesse a estrutura de uma escada, como a gente comentou, onde o meu açúcar e o meu fosfato vai formar o corrimão da minha escada e o degrau vai ser o pareamento entre as bases nitrogenadas através das pontes de hidrogênio. E se eu tiver aqui, ó, uma A com T ligado, né, por 2 pontes de hidrogênio e o C com G ligado por 3 pontos de hidrogênio, se eu tiver que quebrar uma dessas duas ligações, é muito mais fácil eu quebrar 2 pontes de hidrogênio do que 3 pontos de hidrogênio, certo? Então, a gente passa agora para as propriedades do nosso DNA. A primeira delas é o que a gente chama de desnaturação e renaturação ou anelamento. O que significa isso? Em diversas etapas, diversas reações que acontecem no nosso organismo, esse DNA, a dupla hélice precisa ser desfeita. E a gente pode conseguir isso através do aquecimento, que é a propriedade que a gente chama de desnaturação, onde a gente vai separar essa fita de dupla hélice, né? A gente vai ter duas fitas separadas. Isso acontece, então, com aquecimento, por exemplo, se a gente aquecer uma solução de DNA, ou pode acontecer também em condições de pH extremo, por exemplo, pH maior que 11, que é o que a gente chama de desnaturação alcalina, onde ocorre o impedimento do pareamento dessas bases nitrogenadas. Mas isso é possível de se reverter. E como a gente reverte isso? Através do reanelamento ou renaturação ou anelamento, perdão. E isso acontece pelo resfriamento, por exemplo, né? Se a gente resfria uma solução de DNA, ocorre novamente a associação dessas fitas que estavam separadas pelos pareamentos das bases nitrogenadas, formando a fita de dupla hélice, certo? Uma das aplicações dessa propriedade pode ser em alguns testes laboratoriais. E aí, quando a gente tem 50% de desnaturação no meu DNA, né, da minha molécula, eu tenho o que eu chamo de temperatura de melting. A temperatura de melting, então, é aquela temperatura onde eu tenho 50% de desnaturação do meu DNA. Isso pode variar de acordo com o tamanho da minha amostra e também com a composição da minha amostra. Como a gente comentou, conforme mais conteúdos de C e G que são pareados por 3 pontos de hidrogênio, mais difícil eu separar, então mais difícil eu desnaturar a minha molécula. Portanto, eu vou ter uma maior temperatura de melting, porque eu vou precisar de uma temperatura maior para conseguir alcançar 50% de desnaturação, que é o exemplo aqui da nossa amostra em azul. Diferentemente, quando eu tenho maior conteúdo de A e T, né, que são pareados por 2 pontos de hidrogênio, é um pouco mais fácil conseguir alcançar essa desnaturação, chegando, então, numa temperatura menor, por exemplo, aqui a nossa amostra vermelha, certo? Como eu comentei,
essa propriedade pode ser usada em alguns testes laboratoriais, como é o caso do PCR, que é um exame que ultimamente tem sido, né, utilizado para a detecção da COVID-19, né? Então, é um exame que a gente consegue, a gente desnatura a nossa molécula de DNA, coloca alguns componentes para a gente conseguir reconhecer e multiplica os ácidos nucleicos de tal forma que a gente consiga detectá-los, conseguindo até fazer a quantificação do vírus, né? Quantificar a carga viral através desse teste. E isso está sendo muito utilizado aí com o coronavírus, certo? Uma outra propriedade do DNA é a hibridização, que é o pareamento de fitas polinucleotídeas complementares, que é muito utilizado na biologia molecular, por exemplo, para determinar também se há parentesco genético ou evolutivo entre organismos diferentes. E como é a hibridização? Vamos supor que a gente tem uma amostra 1 com um tipo de DNA, uma solução com um tipo de DNA, mais uma outra amostra com outro tipo de DNA. Quando a gente aquece essas soluções e elas se desnaturam, aí a gente pode misturá-las, né, num único becker, aqui num único pote, e resfriar. Com o resfriamento vai acontecer a renaturação, né, o anelamento. Então, a gente consegue ver a formação de dupla hélice de DNA da amostra 1, dupla hélice de DNA de amostra 2, mas também dupla hélice de amostras híbridas, né? Então, de pareamentos de fitas complementares, com uma fita de uma amostra e outra fita de outra amostra, certo? Mas, então, o que é o gene, né? O que são esses genes contidos no meu DNA? Os genes são nada mais do que porções de DNA que codificam a sequência de um produto gênico. Esse produto gênico pode ser um RNA ou uma proteína que vão apresentar funções catalíticas ou estruturais. Mas, principalmente no DNA de eucariotos, a gente apresenta sequências nos nossos genes que são sequências codificantes, ou seja, que vão codificar um produto gênico, como uma RNA, uma proteína, que são os exons, aqui representado em verde. Mas a gente também tem a presença de introns, que são segmentos de DNA que não codificam nada. E eles podem variar de acordo com o tamanho, de acordo com quantidade, enfim. Por exemplo, aqui no gene da ovoalbumina, a gente percebe que a gente tem vários introns, né, que não codificam nada, em meio a sequências codificantes de exons. Aqui na subunidade beta da hemoglobina, a gente vê que a gente tem uma extensão muito maior de introns, que não codificam nada, do que de genes codificantes realmente, que são os exons, certo? É importante a gente saber que a gente tem sequências codificantes, os exons, e sequências não codificantes, os introns, tá? E os cromossomos, né, então, é o nosso material genético altamente condensado, empacotado, que fica lá no núcleo da célula, né? E a gente tem 23 pares de cromossomos nas nossas células, sendo que um par é os de cromossomos sexuais, XX para mulher, XY para homem. E algumas estruturas importantes dos cromossomos que a gente precisa citar são os centrômeros, né, que ficam aqui no centro do cromossomo, e são importantes na mitose para assegurar o fuso mitótico na hora da divisão celular, assegurando que vai acontecer a divisão igual de cromossomos para as células filhas, certo? E os telômeros, que são importantes na estabilização desses cromossomos e são localizados nas pontas dos braços dos cromossomos, tá?
Então, agora, num primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre a duplicação ou a replicação desse DNA. E esse processo é importante a gente saber que ele acontece lá na mitose, quando a minha célula vai se dividir, vai se duplicar, né? Na fase S da intérfase do meu ciclo celular. E esse processo de duplicação, onde eu uso o meu DNA como molde para formar novas moléculas de DNA, ele segue 3 princípios. O primeiro princípio é que ele é semiconservativo. A duplicação ou replicação é semiconservativa. O que isso significa? Significa que cada fita do meu DNA, que eu tenho dupla hélice, né? Então, eu tenho 2 fitas, vai servir de molde para fazer uma nova fita. Então, eu vou produzir 2 moléculas de DNA a partir de uma molécula do meu DNA, sendo que cada molécula nova vai ter uma molécula da minha fita antiga, né, da minha fita inicial, e uma molécula nova sintetizada. A outra molécula também vai ter uma fita da minha molécula antiga e uma fita nova sintetizada. Por isso que ela é semiconservativa, ela conserva uma das fitas da minha molécula inicial. O outro princípio é que ela começa em uma origem e prossegue bilateralmente, ou seja, a formação dessas forquilhas de replicação, onde a nossa dupla hélice ela acaba sendo aberta. E essa separação acontece em segmentos que são ricos em bases AT, porque lembra que a gente comentou que bases AT são pareadas por 2 pontos de hidrogênio? Então, é mais fácil romper, por isso é mais fácil eu formar essa bolha, essa forquilha de replicação, onde eu abro, separo meu DNA nesse pedaço onde tem bases AT, e aí, uma vez separada, eu vou poder fazer a duplicação ou replicação do meu DNA, de forma que essa forquilha vai prosseguir para os 2 lados, tá? Outra propriedade é que essa síntese de DNA sempre segue a direção 5 linhas, 3 linhas. Então, uma nova fita de DNA sempre vai ser sintetizada da direção 5 linhas, 3 linhas. E para isso, a minha fita molde, né? A minha fita molde tem que ser lida da direção 3 linhas para a direção 5 linhas. Já brincava a Mafalda que o sentido da vida é o sentido 5 linhas, 3 linhas, porque lembra que a gente só vai conseguir adicionar novos nucleotídeos na extremidade 3 linhas? Por isso que a minha síntese é da de 5 linhas para 3 linhas, tá? Mas também essa duplicação, ela é semidescontínua. Por quê? Lembra que a gente falou que as fitas, as duplas fitas, né, a dupla hélice, elas são antiparalelas? Então, eu vou ter uma fita líder que eu consigo ler de 3 linhas para 5 linhas, então sintetizar a minha nova fita de 5 linhas para 3 linhas, né? Então, seguindo a direção da minha forquilha de replicação, só que como elas são antiparalelas, eu vou ter uma fita que eu chamo de fita retardada ou fita atrasada, em que ela é da direção 5 linhas para 3 linhas. E eu tenho que ler, né, nessa direção para conseguir sintetizar de 5 linhas para 3 linhas. Ou seja, eu vou ter que sintetizar ela de forma descontínua, porque eu vou ter que fazer de pedaço em pedaço para conseguir sintetizar de 5 linhas para 3 linhas, né? Então, eu vou contra a direção da minha forquilha de replicação e vou sintetizar essa fita retardada em pedaços, que é o que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Esses pedaços são os fragmentos de Okazaki, certo? Então, como que acontece a minha duplicação? No primeiro estágio, que é a iniciação, eu vou ter uma enzima que chama helicase, que ela vai vir abrindo a dupla hélice do meu DNA. Ela vai rompendo as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, como se fosse um zíper abrindo, certo? Então, ela vai
abrindo, rompendo as pontes e separando a minha dupla hélice, a minha dupla fita. Conforme ela vai abrindo, eu tenho proteínas de ligação que se ligam aqui nesses DNA de fita simples, que já está aberto, para impedir que essas fitas voltem a se parear antes de eu conseguir fazer a minha duplicação. E também temos a topoisomerase, que ela vai vindo aqui, ó, na frente da minha helicase, que vai rompendo, para ela aliviar o estresse dessa abertura das fitas, né, desse rompimento das pontes de hidrogênio, e impedir que essa fita faça algum nó, algum enovelamento que impeça a minha abertura, né, para duplicação, tá? Então, eu tenho uma fita líder e uma fita retardada, que vão sendo abertas pela helicase, separando as fitas, a dupla fita de DNA, tá? No segundo momento de alongamento, o que acontece? A DNA polimerase vai vir copiando essa fita de DNA, adicionando nucleotídeos complementares, formando uma nova fita de DNA. Isso na fita líder, como a gente viu, acontece continuamente, em direção à forquilha de replicação. Mas da minha fita retardada, né, que ela corre no sentido contrário, eu não consigo vir com a DNA polimerase de uma forma contínua. Então, eu preciso que a DNA primase sintetize primers de RNA iniciadores, que quer dizer que ele vai localizar ali aonde que eu vou começar a minha duplicação, para que a minha DNA polimerase reconheça esse primer de RNA que foi feito para saber onde é a minha iniciação, e ela começa a sintetizar os nucleotídeos complementares nesse pedaço. Então, ele vai sintetizar um pedaço, um fragmento de Okazaki. Essa DNA primase, ela vai colocar vários primers de RNA, que é para minha DNA polimerase entender quais os pedaços que ele vai ter que sintetizar a fita complementar. Então, sintetizado todos os fragmentos de Okazaki, todos os pedaços da minha fita, marcados pelo primer de DNA, vem a DNA ligase e liga todos os fragmentos de Okazaki que foi, né, fabricado pela minha DNA polimerase, tá? Até que chega um ponto em que as forquilhas de replicação encontram-se numa região terminal e param a duplicação. Isso aqui, a gente tem uma representação de uma parte, mas a gente tem que lembrar que ele é bidirecional, ou seja, está acontecendo para esse lado, mas está acontecendo para o outro lado também. Novamente, a gente tem uma fita líder, que vai ser lida continuamente, e uma fita retardada, que vai ser lida de fragmentos em fragmentos para fazer a duplicação, tá? Só que esse DNA, né, essa duplicação do DNA, que vai ser duplicado e vai ser transferido para as células filhas, precisa ser muito preciso, para que nenhuma mutação, nenhum erro aconteça e seja transmitido para as características, para as células descendentes. Então, a gente tem um mecanismo que a gente chama de reparo do DNA, porque, como a gente comentou, esse DNA pode ser danificado e isso pode ocorrer por processos espontâneos ou por questões ambientais. Por exemplo, a radiação ultravioleta pode levar à formação de dímero de timina. O que é isso? Ao invés das timinas fazerem o pareamento com a sua base nitrogenada correspondente, elas acabam reagindo entre si. Então, como se uma timina se pareasse com a outra timina, fazendo uma modificação da dupla hélice, causando uma alteração na fita de dupla hélice, né, ligadas quimicamente. E essa sequência, né, de nucleotídeos errados, de pareamentos errados, ou de falta de uma base nitrogenada, ou de adição de uma base nitrogenada errada, ela é chamada de mutação.
Algumas mutações podem acontecer e podem ser silenciosas, tipo, não vão apresentar defeito, não vão ser perceptíveis, mas outras podem causar alterações, e no caso aqui do dímero de timina pela radiação ultravioleta, pode até mesmo levar a câncer de pele. Então, é importante que a gente tenha um mecanismo de reconhecimento desses erros no processo de duplicação, para que a gente consiga resolver e transmitir uma característica correta para as células filhas, né? Então, o reparo do DNA pode ser de 3 tipos. Pode ser reparo de mal pareamento, reparo de excisão de bases ou reparo por excisão de nucleotídeos. Esses tipos de reparo, então, vão reparar danos, né, erros que são detectados no DNA, na duplicação do DNA, e caso esse dano não seja passível de se reparar, a célula vai sofrer uma morte programada, que é a apoptose, para evitar transmitir essa característica para as células filhas, certo? Então, no primeiro tipo de reparo do DNA, que é o reparo de mal pareamento, a gente tem que uma base nitrogenada está errada, né? É detectada nessa fita de DNA recém-sintetizada, e ela está errada, no caso aqui o G, pareando com T, quando na verdade deveria ser o A. Então, esse pedaço onde eu tenho mau pareamento é cortado. A minha fita de DNA é cortada e a DNA polimerase vem e vai acrescentar vai fazer a síntese novamente das bases complementares à minha outra fita, arrumando essa base que estava errada, né? Colocando esse nucleotídeo correto. E aí, de tal forma que a DNA ligase vem e sela novamente esse fragmento com a fita que estava errada, certo? O outro tipo de reparo que pode ter é o reparo de excisão de bases. Ou seja, a gente tem novamente uma base errada aqui, por exemplo, para uma reação química de desaminação, onde a citosina, que estaria aqui pareada com o G, acaba se transformando em uracila, e a gente não tem uracila no DNA, lembra? Então, essa base errada, ela é detectada e é removida, ficando só o nucleosídeo, né? Porque aí fica um nucleotídeo sem a base nitrogenada. Então, a enzima glicosilase vem e remove essa base nitrogenada, certo? Só que aí só o nucleosídeo acaba sendo removido também, deixando um pequeno espaço na minha fita de DNA. E aí a DNA polimerase vem novamente, completa o espaço que tinha ficado com a base certa novamente, e mais uma vez a DNA ligase vem e sela essa lacuna, tá? O último tipo de reparo é o reparo por excisão de nucleotídeos. Aqui a gente tem um exemplo daquele dímero de timina, onde 2 timinas acabam se ligando, né, na mesma fita, por exemplo, distorcendo a dupla hélice, né, o que pode ser produzido pela radiação ultravioleta. Então, esse defeito é detectado, ocorre a formação de uma bolha, né, como se fosse aquela forquilha de replicação, porque a helicase, vem e rompe novamente essas bases nitrogenadas, o paramento dessas bases nitrogenadas, formando uma bolha. Essa parte danificada, que tem o dímero de timina, é cortado e removido novamente da fita de DNA, e aí a DNA polimerase de novo vem e completa a parte que foi removida, e a DNA ligase vem e sela novamente essa lacuna. Certo? Então, esse é a primeira parte de duplicação do DNA e os meios de reparo, né, que acontece, tudo isso para a transmissão de características hereditárias
para a geração de célula seguinte. Daqui a pouco a gente vai falar novamente de transcrição e tradução numa segunda parte do vídeo, tá? Fiquem à vontade, qualquer dúvida e pergunta, esse é meu e-mail, marielle.vertuan@usp.br. Espero ter ajudado um pouquinho nesse assunto, que desde a graduação eu também achava complicado, então tentei fazer de uma forma que pudesse facilitar um pouco para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção, pessoal. Até a próxima.